A construção de uma terra do Buda. Examinemos por um momento a tradução em 3 partes que Kumarajiva fez do Vimalakirti Sutra, intitulada em japonês Yuimakitsu Shosetsu Gyo, e vejamos que tipo de pessoa era Vimalakirti. A primeira parte, que compreende os primeiros 4 capítulos da obra, trata de fatos que ocorreram nos jardins de Ambapali, nos subúrbios da cidade de Vaishali. Ambapali era uma cortesã de Vaishali e mulher de profunda fé religiosa. Na Índia, naquela época, as cortesãs e prostitutas eram supervisionadas e protegidas pelo Estado. Ambapali era considerada um dos tesouros de Vaishali, não só pela sua beleza, mas também pela alta inteligência e cultura. Muito rica, possuía lindos jardins nos subúrbios que presenteou a Shakyamuni como símbolo de sua fé. Por esse motivo, ele e seus adeptos sempre permaneciam nos jardins quando visitavam ocasionalmente Vaishali. No episódio descrito no Vimalakirti Sutra, Shakyamuni, que chegara de visita, acompanhado de 8.000 monges e 32 bodhisattvas, encontrava-se repousando sob as mangueiras. A essa altura, um jovem chamado Roshaku apareceu à frente de um grupo de 500 jovens nobres da cidade de Vaishali, cada um deles trazendo um parasol decorado com 7 tipos de objetos preciosos, a fim de visitarem Shakyamuni. Shakyamuni, segundo a história, transformou os 500 paraçóis em um único, com o qual protegeu da claridade os mundos dos 3.000 reinos. O episódio pode ser interpretado como significando que os egos individuais dos 500 nobres foram negados em favor do único grande ego do Buda. Subjacente a esse trecho ao tipo de pensamento que, em outro contexto, encontra expressão no conceito de Ichinen Sanzen, ou os 3.000 reinos contidos em um único momento de existência. Roshaku, que é tomado de grande reverência ante a presença do Buda, passa a recitar um hino de louvor ao honrado pelo mundo. Nele aparece o famoso trecho, abre aspas, o Buda expõe o Dharma com uma única voz. O Buda expõe o Dharma com uma única voz, mas cada um o entende segundo é. Fecha aspas. O significado é que cada pessoa que escuta uma exposição de princípios budistas os entenderá de forma algo diferente, dependendo da natureza e capacidade da própria pessoa. Pouco importa o quão eloquentemente o Dharma seja exposto, se o ouvinte tem apenas a visão estreita de um indivíduo incluído na categoria Shomon ou Engaku, ele não pode compreender os ensinamentos do Buda sobre a Mahayana. Por outro lado, se tem a amplidão de mente que pode pensar em termos dos 3.000 reinos, não experimenta dificuldade para aprender o verdadeiro significado das palavras do Buda. O trecho é um verdadeiro significado das palavras do Buda. Repetindo, por outro lado, se tem a amplidão de mente que pode pensar em termos dos 3.000 reinos, não experimentará dificuldade para aprender o verdadeiro significado das palavras do Buda. O trecho é um lembrete da importância para nós que buscamos o Dharma, de fazê-lo com uma atitude de largueza de visão e receptividade. Roshaku pergunta em seguida a Shakyamuni o que o Bodhisattva deve fazer a fim de criar ou estabelecer terras do Buda de pureza perfeita. Shakyamuni responde a pergunta da seguinte maneira, abre aspas, Roshaku, as terras de todos os seres sencientes são as terras do Buda, do Bodhisattva, exatamente como elas são. Por quê? Porque as terras do Buda são mantidas pelos seres que foram convertidos pelo Bodhisattva e são mantidas pelos seres que foram trazidos à submissão pelo Bodhisattva.
As terras do Buda são ampliadas pelo ingresso dos vários seres na sabedoria do Buda e são ampliadas quando os homens despertam em si a natureza apropriada a um Bodhisattva. Assim, as terras do Buda, do Bodhisattva, são todas destinadas a beneficiar seres sencientes. Fecha aspas. O Bodhisattva trabalha para criar reinos ou terras do Buda, caracterizadas por pureza perfeita, mas, como o trecho deixa claro, essas terras do Buda não são alguma distante terra pura situada no Ocidente. Elas já existem no espírito do Bodhisattva, quando ele faz o voto de levar benefícios a todos os seres sencientes e trabalha ativamente para a formação de tais terras. Em outras palavras, a terra do Buda não deve ser entendida como resultado a ser conseguido, mas como o ímpeto ou processo de consegui-la. Esse é um bom exemplo da típica característica dinâmica do Vimalakirti Sutra como um todo. O trecho pode ser também interpretado como fórmula para medir a área por onde pode disseminar-se efetivamente a propagação do Dharma pelo indivíduo. Isto é, quando o praticante da fé está pregando a pessoas de uma certa região, o grau em que ele compreende sua própria missão como Bodhisattva, converter homens aos ensinamentos da Mahayana, conduzi-los para o reino da sabedoria do Buda e levar a salvação a todos os seres, determina o quão pura e que alcance terá a terra do Buda que ele cria. Os episódios acima descritos ocorrem no primeiro capítulo do Sutra, intitulado Terras do Buda. No segundo capítulo, Meios Convenientes, temos nosso primeiro vislumbre do notável Vimalakirti. Vimala, em sânscrito, significa imaculado, e Kirti, fama ou reputação. Xuantan, em sua tradução do Sutra, dá o nome como Makusho ou renomado como imaculado. Ao passo que Kumarajiva simplesmente utiliza caracteres chineses simples a fim de indicar a pronúncia sânscrita. Em virtude da fama da tradução de Kumarajiva, Vimalakirti veio a ser chamado comumente de Yuimakitsu, ou simplesmente Yuima, na China e no Japão. No Gosho Nichiren Daishonin refere-se habitualmente a ele pelo nome Jōmyō, que significa famoso pela pureza, e é, por conseguinte, uma tradução do nome sânscrito e designa o sutra como Jōmyō-gyō, embora às vezes utilize respectivamente os nomes Yuima e Yuima-gyō. O texto nos diz que houve um homem rico em Vaishali, conhecido como Vimalakirti, ou renomado como Imaculado, um crente leigo do budismo, que era muito hábil em utilizar grande variedade de meios convenientes para converter pessoas aos ensinamentos da fé. Segundo o Sutra, era homem de atividades variadas, cujos negócios prosperaram e que tudo fez para distribuir seus lucros entre o povo em geral. Andava pela cidade de Vaishali, dando orientação às pessoas, visitava escolas, instruía as crianças com extrema habilidade e possuía grande número de amigos entre velhos e moços. Conhecia igualmente bem os escritos populares da época e era apreciado pelos funcionários do governo e membros da classe Brahmani. Se estava entre os altos funcionários, diz a Escritura, ensinava-lhes o verdadeiro Dharma da maneira mais apropriada aos altos funcionários mais respeitáveis. Talvez ele tenha servido também como alto funcionário, uma vez que Vaishali possuía forma republicana de governo, é bem possível que houvesse sido escolhido para ocupar algum cargo importante. De qualquer modo, era um dos cidadãos notáveis do Estado. A situação de Vimalakirti em Vaishali lembra-nos, sob alguns aspectos, da de Sócrates em Atenas, com a exceção de que este último, claro, não era absolutamente rico. E se Vimalakirti desfrutava maior prosperidade do que Sócrates,
teve também mais sorte do que ele na apreciação pelos seus concidadãos. Este fato foi amplamente demonstrado na famosa ocasião de sua doença, quando reis, altos funcionários, anciãos, crentes leigos, brahmanes, príncipes e numerosos outros funcionários, num total de muitos milhares de pessoas, vieram perguntar pela sua saúde. Tal era o amor e a afeição que ele despertava. Shakyamuni encontrava-se nessa ocasião passando uma temporada nos jardins de Ambapali e também ele resolveu enviar alguém em seu nome a fim de fazer uma visita a Vimalakirti. O terceiro e quarto capítulos do Sutra, intitulados Os Discípulos e os Bodhisattvas, respectivamente, contam que Shakyamuni designou um após outro seus 10 grandes discípulos, seguidos por Maitreya e 3 outros Bodhisattvas, para se desincumbirem dessa missão. Cada uma das pessoas designadas, porém, relembra como, no passado, fora superada de alguma maneira por Vimalakirti e declara-se incapaz de cumprir a missão. Dando um exemplo, Shariputra, que era conhecido entre os grandes discípulos como o primeiro em sabedoria, conta que estava certa vez sentado de pernas cruzadas em meditação sob uma árvore, quando Vimalakirti apareceu e começou a dar-lhe uma aula sobre o método correto de sentar-se em meditação. Shariputra, disse ele, sentar-se não é necessariamente sentar-se em meditação. Sentar-se em meditação significa não mostrar o corpo ou mente nos 3 mundos. Significa também exibir a própria majestade de uma maneira natural, em um estado no qual corpo e mente foram aniquilados. Significa ser capaz de procurar o caminho do Buda ao mesmo tempo em que executa de maneira exemplar as atividades diárias do mundo. É isso que significa sentar-se em meditação. Interpelado dessa maneira, Shariputra não conseguiu pensar em resposta alguma e pôde apenas continuar sentado em silêncio. Por causa dessa experiência, explica a Shakyamuni que não pode aceitar a tarefa de visitar Vimalakirti e se informar sobre a saúde dele. Esses trechos contêm, do ponto de vista Mahayana, um ataque aos discípulos de Shakyamuni e às suas opiniões e práticas hinayanas. Dessa maneira, no exemplo que acabamos de citar, as práticas hinayanas são criticadas pelo formalismo em que caíram, pondo-se, em vez disso, ênfase no conteúdo e eficácia real da prática. Aqui se revela com grande clareza o típico espírito Mahayana. É interessante notar que todos os 10 grandes discípulos são apresentados como dando um passo à frente e confessando sua incapacidade de se colocar à altura de Vimalakirti, o ideal do Bodhisattva Mahayana. Nesse ponto, o texto é muito vivo e dramático. Infelizmente, contudo, no afã de atacar os ideais Shomon e Ingaku da Hinayana, permite-se extravasar, às vezes, os limites da razão. Assim, por exemplo, do princípio ao fim do Vimalakirti Sutra, Shariputra é tratado como se fosse uma espécie de palhaço. Na verdade, porém, sabemos que ele foi tudo menos isso, tendo na vida real desempenhado o papel de suma importância, juntamente com os outros grandes discípulos, na liderança da organização religiosa fundada por Shakyamuni. No Gosho, escreve Nichiren Daishonin, abre aspas, este trabalho intitulado Vimalakirti Sutra é apenas um servo, muito abaixo do Lotus Sutra, fecha aspas. Em outras palavras, porque nunca passou além do estágio de críticas à escola Hinayana, o Vimalakirti Sutra sequer se aproximou do nível majestoso alcançado pelo Lotus Sutra. O Vimalakirti Sutra, por conseguinte, serve apenas como uma espécie de introdução ao Lotus Sutra. E é isso provavelmente o que Nichiren Daishonin quer dizer quando o chama de servo. Alguns estudiosos consideram Vimalakirti Sutra e o Lotus Sutra como pertencentes à mesma família de obras mahayanas,
Vimalakirti, porém, do qual esperaríamos que estivesse acima dessas preocupações com divergências, parece obcecado com as diferenças entre os ideais Hinayanas de Shomon e Ingako e o ideal Mahayana de Bodhisattva. Essa incapacidade de transcender tais distinções constitui a principal falha do Vimalakirti Sutra.